sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre o Espanhol e hoje eu vou te contar tintim por tintim do que realmente deu certo no meu planejamento de viagem para o Panamá. Se vocês não sabem do que eu tô falando, então eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês acessarem e assistirem o vídeo em que eu compartilhei com vocês tudo sobre o meu planejamento para minha viagem de stopover no Panamá. Naquele vídeo, eu conversei com vocês sobre todas as coisas que eu tinha me planejado para fazer e de que forma que eu fiz esse planejamento. Mas, principalmente, eu contei para vocês que eu tentei planejar o máximo possível das coisas antes de chegar lá e pagar a maior parte dos passeios antes de chegar lá também, para não andar com tanto dinheiro e já ter alguma coisa mais ou menos organizada, para não precisar ficar tomando decisões na hora ou chegar lá e ter que procurar o que eu ia fazer. Quando eu viajo, eu gosto muito de fazer um planejamento bem grande antes de viajar, de conhecer o lugar para onde eu vou, de saber um pouquinho sobre a história do lugar e principalmente de ter alternativas para caso os meus passeios não deem certo, ou para caso chova, ou para caso eu não consiga fazer alguma coisa que eu queria por algum motivo em específico. Isso é bom porque me ajuda a ter opções caso alguma coisa não dê certo. E teve algumas coisas que não deram certo em tudo aquilo que eu tinha programado. Mas esse vídeo não é só sobre aquilo que não deu certo. Esse vídeo é para compartilhar mesmo a minha experiência e tudo o que eu vi, tudo que eu gostei e tudo o que eu não gostei no Panamá. E vou ser muito honesta com vocês. Teve pouquíssimas coisas que eu não gostei no Panamá. Porque essa é uma viagem que eu recomendo e recomendo muito, porque eu amei conhecer o Panamá. Gosta de praia? Gosta de montanha? Gosta de arqueologia, museus e fatos históricos? O Panamá tem tudo isso. Ah, mas eu gosto de shopping e eu gosto de fazer compras. O Panamá tem isso também. E sem imposto ou com um imposto super reduzido. Então, o Panamá tem opções para fazer todo mundo feliz. E eu fui muito feliz conhecendo o Panamá. Eu realmente gostei. Começando pela entrada no país. O aeroporto do Panamá é absolutamente gigantesco, de verdade, e super bem organizado. Eu tinha contado para vocês que eu contratei um transfer para me levar do aeroporto para o hotel. E como eu cheguei e demorei um pouco na chegada para fazer a questão de imigração e alfândega, porque a fila estava longa, eu estava um pouco preocupada com essa questão do transfer. Por quê? Em Cancún, eu perdi o meu transfer porque eu fiquei 3 horas esperando na imigração. No Panamá foi bem mais tranquilo. Apesar de ser uma fila grande, ela não foi um problema porque tinham vários atendentes. Quando eu cheguei mesmo na imigração para falar com o policial que estava ali, foi super tranquilo. Ele só me perguntou onde eu estava hospedada, motivo da viagem, me pediu para eu colocar as minhas digitais numa máquina, verificou a minha documentação e me desejou uma boa viagem, uma boa estada. Mas eu ainda estava preocupada com o transfer. Então eu comecei a me comunicar ainda na fila da imigração com o rapaz do transfer e foi bastante tranquilo, porque ele me disse que eu não precisava ficar preocupada, porque ele ia me esperar, ele estava na saída e ele estava preparado para me esperar enquanto eu precisasse, mas que eu fosse dando avisos para ele poder dar retorno para a empresa que ele trabalha. Chegando no transfer, o rapaz foi super gentil, foi super querido comigo, me explicou algumas coisas, conversou comigo sobre a cidade. Eu cheguei no meu hotel já no final do dia e eu fiquei impressionada, porque o El Panamá é um hotel cassino. Então tinha muita gente e muitos seguranças na parte interna desse complexo que era formado pelo hotel e pelo cassino. Outra coisa que me deixou bem impressionada quanto ao hotel foi que ele é um hotel muito grande e ele tem muitos espaços para convenção e para eventos. E todas as equipes do campeonato de atletismo estavam no hotel. Eu, inclusive, conversei com algumas pessoas da delegação brasileira e eles foram super bem. O atendimento no hotel foi muito caloroso, foi bem legal, eles me explicaram tudo direitinho. Eu perguntei para eles se eu era seguro caminhar naquela região, se não tinha problema. Eles me explicaram que não. Eu queria saber alguma questão de supermercado para comprar uma água, para comprar umas frutas. Eles me direcionaram. Foi super tranquilo em questão de atendimento. O quarto eu já te mostrei e era realmente excelente. Se tu não viste, eu vou deixar aqui o link pro short em que eu te mostrei tudo sobre o meu quarto com vista para a piscina, que eu também achei excelente para dar uma relaxada no final da tarde, porque o clima no
no Panamá é simplesmente quente, é extremamente abafado. Por isso que em um outro short, que eu também vou deixar a descrição aqui, eu te contei 4 coisas essenciais que vocês precisam ter na bagagem para poder caminhar pelo Panamá. Alimentação. Bem pertinho do meu hotel tinha o Mercado El Rey. Então eu fui várias vezes ali para comprar água e para comprar frutas. Eu tenho doença celíaca e intolerância à lactose, então não é qualquer lugar que eu consigo comer. Eu fui lá e comprei várias frutas para ter várias opções para caso eu passasse o dia na rua, e isso acabou sendo bastante útil porque eu realmente precisei dessas frutas. A região hoteleira onde eu estava tinha vários bons restaurantes por perto, então eu consegui comer bem todos os dias. Eu não comi muito no hotel, só tomei café da manhã no hotel mesmo, porque nos restaurantes do hotel eles faziam massa fresca no restaurante e eles faziam praticamente tudo empanado na janta e no almoço. Como eu tenho doença celíaca, para mim era meio arriscado comer nos restaurantes do hotel. Então eu saía e eu comi coisas muito boas, basicamente peixes, arroz, coisas à base de milho e muita banana, banana frita, banana cozida, banana assada. Põe banana nessa comida. Outra coisa que eu tinha me planejado para usar bastante e eu adorei foi o metrô. Eu pesquisei muito antes de ir e eu vi vários sites, blogs dizendo que nós conseguíamos comprar o cartão do metrô direto no aeroporto. Eu não achei, mas todas as estações de metrô têm uma espécie de caixa eletrônico em que tu consegue colocar o dinheiro ali para comprar esse cartão e tu já consegue carregar ele ali mesmo. O cartão é esse, ele custou US$ 3 e eu carreguei US$ 4 nele, que basicamente foi o necessário para eu fazer umas 4 ou 5 viagens de metrô e mais umas 2 viagens de ônibus. Foi realmente super barato se comparar com o custo de alimentação e de todo o resto no Panamá. O metrô é super útil, o metrô é super limpo, super organizado e muito rápido. Então saem trens a cada 2 minutos, o que é muito bom, porque nós não ficamos esperando muito. E apesar de eu ter pego trens em horário de pico, de movimento, eles não estavam tão cheios assim, porque eles vêm com muita frequência. Então o pessoal não se atira todo no mesmo trem para ficar tudo apertado. Uma coisa ruim do metrô é que ele não pega várias partes da cidade. E para tu ires a algumas áreas mais turísticas, tu tens que ou descer do metrô e pegar um Uber, um táxi ou um ônibus, ou tu tens que já do hotel mesmo pegar um Uber ou um táxi para poder chegar lá. Então essa é uma parte ruim. O ônibus. O ônibus é barato. São cerca de 25 centes de dólar com o cartão. Nós não conseguimos entrar e pagar dinheiro em espécie, tem que ser com o cartão mesmo. Mas o ônibus é muito bom. Ele é limpinho, ele é bom, tem ar-condicionado, é super tranquila a viagem de ônibus. Eu me senti super segura. Eu encontrei alguns motoristas que não foram exatamente simpáticos, mas no geral a experiência foi boa. Agora, eu tive alguns pequenos problemas. Em Albrook, quando eu desci da estação de metrô e fui pegar o ônibus para ir para o Canal do Panamá, eu tinha que pegar o ônibus 810. Quem disse que eu achava o ônibus 810? Eu fui até a parte da informação e a pessoa me dirigiu para o lugar em que deveria estar o ônibus 810 e chegando lá ninguém sabia onde estava o ônibus 810. Aí eu conversei com vários motoristas, alguns foram super educados, outros nem tanto, então foi um pouco complicado. Eu voltei na pessoa da informação, ela me disse que realmente era ali mesmo, então eu tinha que procurar melhor porque ia estar ali o ônibus 810. Mas finalmente esse imbróglio só se resolveu quando eu encontrei um boxeador que já tinha lutado 2 vezes no Rio de Janeiro, que viu que eu era brasileira e que eu tava perdida e disse: "Fica tranquila, eu vou pegar o ônibus 810. Então quando eu entrar no ônibus, tu entra comigo." Essa confusão toda tá acontecendo porque eles recém trocaram todos os ônibus dessa estação de lugar. Então as pessoas ainda estão se habituando a isso. Foi um baita golpe de sorte ter encontrado esse boxeador, porque nós conversamos o trajeto inteiro do ônibus, que durou mais ou menos uns 15 minutos para chegar até o Panamá. Ele foi me explicando muita coisa sobre aquela região do canal que eu não tinha ouvido em nenhum outro lugar, então foi uma experiência realmente maravilhosa. E essa é uma das experiências que tu só consegue ter porque tu realmente fala o idioma do país que tu está visitando. No caso, o espanhol. Então foi uma experiência riquíssima que eu
adorei. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de, quando eu viajo, andar de ônibus, andar de metrô e andar a pé, porque eu posso conversar com as pessoas. Outra experiência meio problemática que eu tive foi que eu fiz várias pesquisas que dizia que quando tu desce na estação 5 de Maio, que tu consegues pegar um ônibus que te leva para a região do Casco Viejo, do Casco Antigo, que é a parte mais antiga da cidade do Panamá. Estou procurando esse ônibus até hoje. Nunca encontrei. E aí, outra experiência maravilhosa que só foi possível acontecer porque eu falo espanhol fluente foi que eu fui pedir informações para um oficial do governo panamenho. Eu cheguei até ele e disse: Olha, eu acabei de descer da 5 de Maio e eu tô procurando o ônibus que leva para o Casco Viejo. O senhor sabe onde é que eu pego esse ônibus? O senhor pode me ajudar? E para minha surpresa, ele me disse: Entra aqui que eu te levo lá. E ele me levou pro Casco Viejo e em todo esse trajeto, em todo esse percurso, ele foi me explicando quais eram aquelas construções, de quando elas eram, qual era a história do Casco Viejo, quando que o Casco Viejo foi destruído, quando que ele foi refortificado. Então foi uma experiência muito, muito rica que só aconteceu porque eu falo espanhol. Caminhada, eu gosto muito de caminhar. Caminhar na área hoteleira e caminhar no Casco Viejo foi uma experiência excelente, foi super tranquilo, porque ambas essas regiões têm muita segurança. Na área hoteleira, por causa dos cassinos, tem muitos policiais e tem muita segurança privada. E no Casco Viejo é onde está o Palácio Presidencial. Então, basicamente, o exército está em peso no Casco Viejo, garantindo a segurança da região. Mas a iluminação e a limpeza dessas duas regiões também são muito boas. Uma coisa um pouco problemática é que tu não encontras muitas placas na rua para conseguir identificar em que rua tu tá. Então, se tu não tiver um GPS, pode ser problemático tu te perder. A sensação que eu tive tanto no Casco Viejo quanto na zona hoteleira mudou um pouco conforme eu ia me afastando do Casco Viejo. Na volta do meu passeio no Casco Viejo, eu quis ir a pé até a 5 de Maio. Me disseram que era uma caminhada de mais ou menos uns 15 minutos. Eu gosto de caminhar, achei que ia ser uma experiência boa. Conforme eu fui me afastando do Casco Viejo, eu fui percebendo coisas que não tinha visto nem no Casco Viejo, nem na área hoteleira. Pobreza e sujeira. E a sensação de segurança foi diminuindo bastante à medida que eu me afastava do Casco Viejo e chegava mais próximo da 5 de Maio. Sobre as pessoas, olha, eu não tenho nem o que falar das pessoas, porque apesar de eu ter encontrado, por exemplo, alguns motoristas de ônibus que não foram muito simpáticos, eu encontrei dois oficiais que um me deu uma carona até o Casco Viejo e outro me deu uma carona voltando do Casco Viejo e ainda foram guias turísticos para me explicar várias coisas. Eu encontrei esse senhor que foi um boxeador que me ajudou muito e também me contou muito da história do Panamá. E em vários outros momentos eu fui encontrando pessoas nas lojas, nas ruas e conversando com elas e perguntando para elas sobre o Panamá. E elas foram incríveis em me contar histórias pessoais e histórias do país. Então, eu não tenho nada para falar das pessoas, a não ser que elas são maravilhosas na sua maioria. Os passeios. Eu saí de Porto Alegre tranquila que eu tinha organizado todos os meus passeios com o meu roteiro. Eu já tinha planejado todos os meus passeios e tinha colocado na agenda que eu ia fazer Canal do Panamá, Casco Viejo, Fortaleza de São Lourenço, Eclusa de Água Clara, Miraflores e São Blas. O que realmente deu certo? Na minha pesquisa, eu tinha visto que os horários em que os navios passavam, ou em um sentido ou no outro, pelo canal do Panamá, era até as 10 da manhã e depois das 2 da tarde. Então, o ideal era chegar nesse horário. Cheguei no canal do Panamá, 9h30 da manhã, não tinha mais barco. O último barco tinha passado 15 para as 9 e o próximo só ia passar às 2h30, 3 horas da tarde. Era impossível ficar esperando esse tempo todo lá no museu, porque, embora tivesse lugar para sentar, coisas para ver, coisas para fazer, eu não tinha absolutamente nada que eu pudesse comer no restaurante que tinha no museu. Então, sem condições de ficar mais de 5 horas esperando para ver os navios sem comer. Eu contratei 2 passeios por uma empresa que é super famosa, super conhecida e que vários influencers de viagem recomendam. Foi uma experiência muito ruim. Eu tive um passeio
que até o último momento eu não sabia se ele ia acontecer ou não, porque o executor do passeio me disse que não ia ter passeio e a empresa me disse que ia ter passeio. Então, eu acordei um dia às 4 da manhã para me preparar para esse passeio, porque iam me pegar no hotel às 5, e eu fiquei até às 6h30 esperando só para ter certeza de que eles não iam aparecer. Não me deram nenhuma satisfação. Eu tive que acordar no mesmo horário, às 4 da manhã, no dia seguinte, para saber se eles iam me buscar no dia seguinte ou não. E aí eles realmente apareceram. O passeio realmente foi espetacular, foi incrível, foi o melhor momento que eu passei no Panamá. Mas a comunicação com a empresa foi péssima e eles realmente complicaram bastante o meu dia. Além disso, eu tive outro passeio que foi cancelado. Eles entraram em contato comigo algumas horas antes do passeio para dizer: olha, nós não temos gente o suficiente para fazer esse passeio, mas se tu quiser pagar por mais de um lugar, a gente consegue fazer o passeio. E aí ia ficar bem complicado para eu pagar por mais de um lugar, porque não tinha sido nem um pouco barato. O reembolso foi uma questão, porque eu não tinha aonde falar com ninguém da empresa, então eu não sabia se eles já tinham reembolsado ou se não tinham reembolsado. Eu realmente queria muito conhecer a Fortaleza São Lourenço, que é uma fortaleza pirata. Mas não deu. Eu tentei buscar esse passeio em outros locais, com a empresa de turismo que tinha no hotel, junto com o transfer que me levou do aeroporto até o hotel. Mas era muito mais caro do que eu tinha pago. E aí, realmente, em cima da hora, não tinha como eu me planejar, porque era um passeio bem longo e pelo horário não ia dar mais. Transfers. Cuidado, tem muitos transfers que vendem passeios, mas esses passeios não são passeios. Na verdade, eles te levam e te trazem de algum lugar e eles não te informam que o passeio consiste só em te levar e em te buscar do lugar. Eles te dizem que é um passeio. E aí, quando tu efetivamente chega no lugar, aí sim tu vai ter que pagar para fazer o passeio mesmo. Então, vale muito mais a pena vocês usarem Uber, metrô e ônibus para se locomover dentro do Panamá. Preços. O Panamá é um país muito caro. Muito caro. Muito caro, especialmente a alimentação. Eu achei a alimentação algo assim bastante impressionante em termos de caro. Tu não encontrava uma refeição ok por menos de 10, 15 dólares. As compras. Todo mundo fala muito em Albrook, que é o grande shopping das Américas. Eu confesso pra vocês que, a despeito de ter algumas coisas que eu realmente gostaria de ter comprado em Albrook, eu não tive muita paciência pra ver o shopping, pra ficar olhando as lojas, pra ficar olhando preços. Então eu acabei saindo de lá alguns minutos depois de ter entrado. Se vocês querem comprar souvenirs, o centro das cidades é a melhor região para vocês comprarem souvenirs em termos de preço. Vocês vão ter uma variedade bem grande de coisas, um preço ok, mas a qualidade é bem inferior. Se vocês estiverem procurando qualidade, tem algumas lojas no centro da cidade que vendem chapéu do Panamá feitos à mão, que os preços começam em 60 dólares e vão até 35 mil dólares. Mas para outros souvenirs, dentro da zona hoteleira vocês vão encontrar várias lojinhas. Eu gostei muito de uma que tinha na rua do meu hotel, na frente de um restaurante colombiano, e que tinha uns souvenirs que tinham mais qualidade, mas que eram bem mais caros. Eu acabei comprando os meus chapéus do Panamá ali e algumas outras coisas que eu gostei bastante, como, por exemplo, uma echarpe pintada à mão e algumas outras coisas que eu achei que eram mais típicas mesmo. E essa foi a minha experiência no Panamá. Mas se tu ficaste curioso sobre o meu passeio para San Blas, que foi absolutamente perfeito, eu vou deixar o link na descrição pro vídeo em que eu vou te contar tudo sobre o San Blas. Mas, e o Casco Viejo? Quer saber um pouquinho também sobre o que eu achei do Casco Viejo e de tudo que eu vi lá? Também vou deixar o link na descrição aqui. E eu também vou deixar o link na descrição para uma coisa que eu não te contei, que eu visitei. Uma coisa que eu não te contei ainda, que eu visitei quando estava no Panamá, que é Panamá La Vieja. Então, vai estar aqui embaixo também o link na descrição para vocês saberem tudo sobre Panamá La Vieja, que é a cidade do Panamá antiga que foi destruída pelo pirata Morgan. E se tu gostasse desse vídeo, e se tu queres saber mais sobre viagens, sobre dicas de viagem, dicas de espanhol, sobre cultura, sobre literatura, sobre gramática, sobre como usar o espanhol nas tuas viagens, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem tu acha que vai querer muito conhecer o Panamá contigo.